O que é fazer história? O que é pesquisar e escrever história? Quando o passado de que nós falamos é constituído fundamentalmente por eventos. Bem, este módulo, o módulo 5 do nosso curso, quer fornecer algumas ilustrações teóricas e práticas que sirvam de resposta a esta questão. Mas antes disso, eu queria começar com dois esclarecimentos terminológicos preliminares. O primeiro é o seguinte: no contexto da classificação que já foi apresentada e discutida no módulo anterior, os eventos devem ser entendidos como um termo que aponta para uma espécie de domínio ou um campo da realidade histórica que é diferente daquele domínio ou campo ocupado pelas estruturas e pelos símbolos ou redes de símbolos culturais. Vocês se lembram, no módulo anterior, eu introduzi uma distinção que tem um valor mais heurístico do que qualquer outro entre eventos, estruturas e culturas. E, em primeiro lugar, eu quero refrescar a memória de vocês e lembrar que vocês devem entender eventos, nessa nossa discussão de agora, na sua oposição, na sua diferença em relação às estruturas e em relação aos conjuntos de símbolos que formam aquilo que nós podemos chamar de cultura. Então, a nossa definição operacional de eventos depende muito das relações que nós podemos estabelecer entre eventos, estruturas e culturas. Um segundo ponto, um pouco menor, menos importante, é o de que eu falei em domínios da realidade histórica. Eu classifico aqui a realidade histórica em função de diferentes classes ou tipos de fenômeno que os historiadores podem, digamos assim, encontrar nela. As coisas não funcionam exatamente assim. Essa não é uma descrição epistemologicamente boa, né? A ideia de que a realidade está simplesmente lá para ser encontrada. Ainda assim, eu penso que tem um valor bastante importante do ponto de vista da organização do nosso pensamento, quando nós pensamos que há sim diferenças importantes nos tipos de fenômeno que são tematizados nas histórias, de que os historiadores falam. Então, eu não quero aqui sustentar essa classificação com todo o rigor epistemológico, mas eu acho que ela tem um valor pragmático, operacional, interessante para nos ajudar a demarcar certas diferenças que existem dentro do campo historiográfico, certo? Evento é uma noção filosoficamente complexa. Nós não vamos enveredar pelas complexidades desta noção hoje. Nós vamos tentar nos ater àquilo que nos interessa mais imediatamente quando nós falamos e pensamos em eventos históricos. Os eventos, em geral, pediriam uma definição mais cuidadosa e que desse conta de um número muito maior de casos da aplicação da palavra. Mas os eventos históricos, em geral, são eventos que, quando abordados, quando categorizados sob essa forma, evocam na nossa cabeça algo que ocorre, que tem lugar, que decorre, sobretudo a pessoas, certo? Então, para a nossa definição de eventos históricos, é decisivo que os eventos, no geral, tendem a acontecer a pessoas ou comunidades. Ou então, esses eventos são eles próprios produzidos por pessoas no contexto da sua vida individual ou comunitária. Talvez a maioria dos eventos que interessam aos historiadores são, sim, coisas que acontecem ou que são produzidas pelas pessoas, mas com uma qualificação importante. São coisas que acontecem e são produzidas por pessoas que estão em interação, certo?
de tal maneira que os eventos ou sequências de eventos que interessam a análise histórica, muitas vezes são o produto de uma interação que resulta que não resulta 100% da intenção de cada um dos atores que concorre para a produção, vamos dizer assim, do evento. Entendem? Os eventos históricos muitas vezes surgem como um produto de interações e não são exatamente controlados pelas intenções daqueles que interagem entre si produzindo o evento, certo? Há, sim, na definição própria e no nosso próprio sentido de evento histórico, um lugar bastante amplo para fatores contingentes, né? Para consequências não intentadas, né? Os eventos são o lugar por excelência da contingência e das consequências não intencionais. E quando nós falamos em eventos históricos, nós estamos apontando para esse tipo ou essa classe de fenômenos, né? Mas uma coisa essencial parece ser que quando nós falamos em eventos, nós estamos colocando como personagens principais as pessoas. A definição de evento parece pedir necessariamente a presença de pessoas, pelo menos quando falamos de eventos históricos, de tal maneira que uma história de eventos tem quase que necessariamente por personagem principal, por personagens principais, exatamente pessoas, né? Tal como as pessoas, os eventos são singulares. Eventos históricos são encarados nos termos das suas individualidades. Nesse sentido, esses eventos são muito diferentes das estruturas ou das redes simbólicas, porque estes sempre pressupõem um bom grau de generalidade e repetibilidade. Eventos, tal como as pessoas, são sempre singulares, são únicos, são irrepetíveis, né? A tomada da Bastilha é um acontecimento único. A promulgação da Constituição de 1988 só aconteceu uma vez. A composição das Memórias Póstumas de Brás Cubas é um acontecimento irrepetível, e assim por diante. Quando nós falamos de acontecimento, nós estamos falando de singularidade. Agora, há aqui também uma ressalva importante. Quando falamos em eventos históricos, não estamos necessariamente falando apenas de grandes acontecimentos ligados à ação dos chamados grandes personagens. Não é preciso que o evento histórico seja do gênero do suicídio de Vargas ou do assassinato de Kennedy. Um evento histórico pode ter dimensão, significância mais localizadas. Por exemplo, o caso do crime do restaurante chinês, abordado pelo historiador brasileiro Boris Fausto no seu livro que leva esse mesmo título, Crime do Restaurante Chinês. Ou então, o retorno de Martin Guerre, um outro evento, né, na verdade uma senha para um conjunto de eventos, abordado pela historiadora canadense Davis, né, que a partir desse evento singular costurou uma história cultural de grande fôlego. A mesma coisa vale com alguma modificação para o livro do Boris Fausto, que mobiliza esse episódio do crime do restaurante chinês ocorrido em São Paulo na década de 1930 para analisar certas estruturas que marcavam o cotidiano da cidade nessa época. Então, quando falamos em eventos, não necessariamente estamos falando de grandes personagens. A grande maioria das histórias que foram escritas até pelo menos o século XX, e uma parte importante das histórias que ainda hoje são escritas, são histórias de eventos. Quase sempre eventos políticos. Por isso, a história política pode funcionar como um bom repositório de maneiras para lidarmos
com eventos singulares do passado. Mas nós temos de ter clareza de que nem todos os eventos históricos são eventos políticos, tal como também pode ser ilustrado pelos dois exemplos que eu acabei de dar, o do livro sobre o crime do restaurante chinês e o do livro sobre o retorno de Martin Guerre. Em ambos os casos, nós temos histórias de eventos que não são de natureza política, né, que tem a ver com personagens desconhecidos, episódios desconhecidos, lugares desconhecidos. Também se pode fazer uma história de eventos ligadas a esse tipo de personagens e lugares, né? A história de eventos tende a ser uma história abertamente narrativa. E isso num grau que não tem a menor comparação com as histórias de cariz mais estrutural. As histórias de cariz mais estrutural têm uma relação diversa com a forma narrativa de apresentação. Mas as histórias de acontecimentos, as histórias de eventos, são, por definição, por default, fundamentalmente histórias narrativas. Nós temos um excelente exemplo de história narrativa de eventos políticos num dos textos previstos para leitura neste nosso módulo 5, que é o primeiro capítulo do livro A Ditadura Envergonhada, de autoria do jornalista Hélio Gaspari. Nesse texto, Gaspari relaciona ações e interações decisivas para a compreensão do golpe militar de 1964 no Brasil. Ao longo da leitura, é interessante acompanhar as oscilações do texto no tempo histórico, os cortes, os flashbacks que são introduzidos para abrigar suportes explicativos relevantes da perspectiva dos eventos principais que o autor quer esclarecer. Notem como nesse texto há um fio condutor, que é, na verdade, uma sequência de eventos de curtíssima duração. Esse fio condutor tem por marco inicial, basicamente, o evento da participação do presidente João Goulart, no dia 30 de março de 1964, na noite desse dia, num comício realizado no Automóvel Clube, na verdade, num encontro político e fortemente marcado pela presença de militares de baixa patente. O capítulo do Gaspari conta a história do golpe militar de 64 a partir deste marco, né, e vai desdobrando eventos que acontecem num tempo bastante curto, da noite do dia 30 de março até, vamos dizer assim, avançado amanhã, talvez o começo da tarde do dia 1º de abril de 1964, numa narrativa que, no essencial, dá conta de algumas horas, talvez 2 ou 3 dias, não chega a 3 dias. Eu queria que vocês se atentassem para essa relação entre o tempo da narrativa, né, e o tempo fora da narrativa, o tempo de que o texto quer dar conta, né? Sempre tendo em conta que o autor, para explicar determinados eventos dentro desse fio condutor principal, ele recorre a flashbacks, a recuos no tempo, né? E então relaciona eventos mais antigos, eventos mais recuados no tempo, a esses eventos que acontecem no tempo de referência da sua narrativa. Prestem atenção na maneira como o Hélio Gaspari lida com a variável tempo na sua narração de eventos, porque com isso vocês vão ganhar um insight importante para algo que é essencial para a história política narrativa de cariz convencional. Bem, mas na unidade 2 do nosso curso, nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente da unidade 1. Nós vamos ter na unidade 2 não só um texto de história, como é o texto do Gaspari, que trata de um tema, de um acontecimento do passado, como o golpe de 31 de março de 1964, mas vamos ter também, na unidade 2, sempre ao lado de um texto de história,
aquilo que eu chamo de um texto sobre história. Essa distinção está explicada num dos vídeos que eu relacionei logo na parte inicial do curso, antes ainda do início dos módulos. Quem quiser pode encontrar isso na nossa página no Aprender UNB. O fato é o seguinte, nós temos para esse módulo em que discutimos a história de eventos, um texto sobre história de eventos, né, e um texto que exemplifica o que é a história de eventos, o que pode ser. Né? O texto que exemplifica o que é uma história de eventos é o texto do próprio Gaspari. Um texto que discute temas metodológicos, historiográficos relacionados à prática da história de eventos é precisamente o texto do René Rémond, indicado também para leitura obrigatória. Quem leu com calma a Apologia da História, do Marc Bloch, texto que estava previsto para um dos nossos módulos anteriores, já pôde intuir que a vida dos historiadores mais ligados ao estudo de acontecimentos, mais ligados à história política de cariz mais tradicional, não seria nada fácil ao longo do século XX. Marc Bloch foi um dos muitos historiadores novos, era assim que muitos deles se auto-intitulavam, na primeira metade do século XX, que levantou sérias dúvidas quanto à legitimidade da história política mais convencional. Bloch fez isso, como nós sabemos, ali ao longo dos anos 30 e 40. Então, o tipo de história representado pelo texto do Gaspari foi colocado em questão no começo do século XX, e um exemplo muito importante desses questionamentos à história política é precisamente o texto do Bloch. Nós vimos o texto do Bloch colocar questões como a da legitimidade da história e responder essas questões de uma maneira relativamente ambígua. Ambígua por quê? Porque negava a legitimidade a uma forma mais antiga de história, a história política, ao mesmo tempo em que procurava conferir, argumentar pela legitimidade de uma forma nova de história, uma forma de história que desse conta de componentes mais gerais da realidade histórica, uma forma de história que se aproxima do que nós vamos chamar mais adiante de uma história estrutural. Né? Então, esses questionamentos, esse ambiente de hostilidade à história de acontecimentos políticos é um ambiente que marcou muito fortemente a primeira metade do século XX historiográfico. No nosso texto indicado para estudo no módulo 5, esse texto escrito pelo historiador francês René Rémond no final da década de 80, são ilustrados os efeitos das críticas de Bloch e de outros historiadores à tradição da história política. Esse texto, na verdade, é um texto sobre a morte e a ressurreição da história política ao longo do século XX. O René Rémond, entre muitas outras coisas, nos mostra de maneira muito perspicaz que por trás das críticas feitas aos historiadores políticos estava em jogo também uma disputa acerca de qual seria a verdadeira realidade histórica. Seria ela aquela habitada pelos eventos que tem lugar, digamos assim, na superfície do real? Ou seria a verdadeira realidade histórica de outra natureza? Seria ela localizada nas profundezas do real, somente acessíveis quando nos dispomos a mergulhar em busca, digamos assim, de estruturas subaquáticas e de natureza geral que não são visíveis a partir da superfície? Né? Esse era o dilema epistemológico que marcou com bastante força a história da historiografia e da reflexão sobre historiografia no século XX, e esse era um dilema também acerca de qual é o verdadeiro fator explicativo. Onde é que nós devemos sediar a explicação histórica? No domínio superficial dos eventos ou no domínio mais profundo, como eu falei, subaquático das estruturas? Né? Essa foi uma questão
cuja colocação prejudicou enormemente a tradição da história política, e o texto do René Rémond reconstrói a história desse debate, ao mesmo tempo em que tenta advogar por uma espécie de renascimento da história política que, segundo ele, estaria a acontecer exatamente no contexto da redação do seu próprio texto. Ou seja, os anos 1980 marcariam uma espécie de divisor de águas em que a história política voltaria renovada, mas voltaria a ganhar algum espaço, um espaço de uma certa relevância, primeiro na tradição, no conjunto de tradições historiográficas na França, mas também no plano mundial. Esse texto, portanto, com esta última argumentação, se revela como um texto que deve ser lido também como uma espécie de contramanifesto. Da mesma maneira que em Marc Bloch nós tínhamos uma reflexão historiográfica, de certa forma, interessada em promover um certo tipo de historiografia, exatamente aquele tipo praticado pelo próprio Bloch, nós temos aqui no texto René Rémond a mesma situação, né? Um bom diagnóstico, uma boa história da historiografia, boas hipóteses que explicam muitos dos problemas e muitas das discussões que estavam em jogo na historiografia do século XX, mas ao mesmo tempo um argumento bastante interessado em promover um tipo de história praticado pelo próprio autor. Então nós temos de ler esse texto também nessa sua dimensão de significado. Eu penso que com isso nós temos alguns guias interessantes para irmos para a leitura dos textos, tanto do Gaspari quanto o do René Rémond. Em seguida vamos, como sempre, fazer algum aprofundamento e eu peço a vocês que vão guardando as questões e os comentários para que nós possamos remeter a eles na fase da discussão, certo? Bom, por hoje é isso então. Até a próxima.